precisa sentar e entender, porque o brasileiro não conhece o metaverso. Só que a hora que conhecer e ver, Sim. é isso. E é bem o que o Walter falou. Lá no metaverso você pode ser o que você quiser. Histórias de marketing digital, MBA em marketing digital, metaverso, planejamento, branding no ambiente digital. É tudo isso que você vai ver nesse podcast aqui. Meu nome é José Rubens, eu sou o CEO da Guias, que é a maior rede de agências digitais do Brasil, e eu tô com figuraça muito bacana aqui, mas antes de falar dele, já vou pedir para você dar uma olhada, ver se está inscrito nesse canal, deixa seu like, deixa seu comentário, sua pergunta, a gente vai responder. E aí, Felipe Moraes, tudo bem, meu querido? Tudo ótimo, né? Obrigado aí pelo convite. Ó, dois dinossauros do marketing digital aqui. É verdade. Felipe, conta um pouco da história, deixa o pessoal conhecer. Você é um grande profissional de marketing, palestrante e também escritor. Então, só dando um overview na sua carreira, conta um pouco das histórias aí que eu quero saber. Falar bem rapidinho. Dinossauro, né? Eu comecei no marketing digital 2001, né? Meu primeiro estágio já foi em agência que desenvolvia sites, e aí eu fazia texto para o site, texto para os banners, tratava foto. 2000 é o que a gente tinha. E aí eu me apaixonei pelo digital, fui, né, acabei a faculdade em 2003, 2004 eu já entrei, acabei a faculdade em novembro de 2003, em fevereiro de 2004 eu já estava numa pós-graduação de planejamento de comunicação, porque na faculdade eu entrei para ser redator publicitário, criativo, como todo mundo, mas me apaixonei pelo planejamento no último ano. Sim. E aí depois eu fiz o Bootcamp em 2006, depois eu fiz um curso na GV, eu fiz o iGroup, então eu fiz vários cursos de planejamento para me especializar. Aí passei por grandes agências, né, o Gama, Grupo TV1, passei pela Publicis, fui aprendendo bastante nessas agências, né, mas acabei optando minha carreira em focar mais em agências menores. Agência grande é legal, se aprende, mas é muita pressão e é muita, como posso dizer assim, é muita competição. Sim. Muita competição e eu não tenho estômago para essa politicagem. E aí eu fui me dedicando mais a agências de médio porte, né? Então a Um Brasil, depois a própria Top Deals, que foi a última agência. Sim. Até 2015 eu montar a FM Consultoria. E aí a gente hoje trabalha, tô aí há 8 anos, né? 1º de julho fez 8 anos, atendendo agências, atendendo clientes diretos. Hoje tem a Maia, que é minha esposa, é minha sócia nesse projeto, né? Então tudo que vem de varejo, então e-commerce, vendas online, ela toca. O que vem de brand e planejamento eu toco. Sim. E a gente vai desenvolvendo aí. Legal. Felipe, e assim, você falou que é espremido, não só você, todo mundo que trabalha em agência, principalmente nos grandes centros, São Sim. Paulo, que tem grandes contas, então ninguém pega uma grande conta por acaso, pega porque é merecedor, mas depois que você pega, aí que vem o chumbo grosso. Né? E conta um pouco, fala de você lembra de um episódio que você foi espremido até, você falou assim, não aguento mais, eu preciso mudar disso. Ah, sim. Na verdade, nada é por acaso, né? Eu fui demitido até, mas graças a Deus, que foi da TV1. A TV1, baita agência, eu tinha um chefe lá, Maurício Moreira, um dos caras mais sensacionais que eu trabalhei, então não tenho o que falar da agência. Mas a gente participou de uma concorrência, na verdade eu participei de uma concorrência da Caixa pela Casa Nova, que era outra agência, que foi uma concorrência bem pesada. Aquela concorrência assim de sábado e domingo você trabalhar. Isso era 2009. A concorrência começou em 2009 e acabou em 2010. Foram 6 meses de concorrência. E assim, a gente tinha que. Eu tive que ir para várias cidades do interior de São Paulo para ver Lan House, 2009, 2010, Nossa. né? Então ver como as pessoas iam na Lan House e tal. Quase fui assaltado em uma. Fui pra uma cidade assim, a hora que eu cheguei, parei o carro, saiu o dono da Lan House e falou: tá vendo aquele carro ali? Eu falei: tô, então ele vai te assaltar, pega o seu carro e vai embora agora. Meu Deus. Fui embora. Liguei pro meu chefe, falei, cara, ele sai daí agora. Eu falei, não. Né, o Araquém Leão, que é um grande amigo também, foi meu chefe, virou um grande amigo. E aí, coincidentemente, a Casa Nova não ganhou a concorrência, porque a Casa Nova é concorrência de governo, então tem aquele negócio de pontuação. Aí na hora do sorteio, a TV1 ganhou. Sim. E aí, eu tinha um contato na TV1, a pessoa me mandou uma mensagem, falou, pô, a gente tá ampliando aqui, porque a gente acabou de ganhar a conta da Caixa e tal.
Você quer vir pra cá? Eu falei, cara, eu participei da concorrência. Eu tava na Casa Nova. Eu tô na Casa Nova. Ele, pô, Casa Nova quase que ganhou, né? Me levou. Só que aconteceu, Zé. A gente tinha por contrato que ter 10 profissionais de planejamento. 5 em São Paulo, 5 em Brasília. Só tinha o Felipe. Então eu saía de São Paulo segunda-feira, 9 da manhã, e ia pra Brasília e voltava de Brasília sexta-feira à noite. Sim. Isso o mês de julho inteiro. A minha filha nasceu em agosto. Meu Deus. Então minha ex-mulher grávida, tive maior apoio do Sérgio Mota, que é o dono da TV1. Ele chegou pra mim, ele soube da história e não sabia. Ele chegou pra mim e falou assim, ele sentou do meu lado, demais, ele sentou do meu lado e falou assim, olha, é o seguinte, se acontecer alguma coisa com a sua esposa, ela tiver que ir pro hospital, sua filha nascer antes, você tem autorização pra pegar o voo que você tiver que pegar e voltar. E aqui a gente vai dar todo o suporte. Legal. Então aqui, o que você precisar, você entra em contato com a gente, tem o RH, a gente vai pra sua casa, ele deu todo o suporte. Graças a Deus não aconteceu nada. Não precisa. Então era uma pressão. E uma das coisas, só para colocar, o que você comentou é importante, porque você não é espremido pelo dono da agência, ou é pelo ambiente do cliente que quer o resultado, está colocando uma baita grana e viu, eu quero que se dane quem vai trabalhar. Eram milhões que eles colocavam, não tinha mídia, era só produção, a gente não tinha mídia. Só que a Caixa, tinha um pessoal muito legal na Caixa, o diretor da Caixa, Flávio, não lembro das contas, era um cara espetacular. Só que a Caixa tinha 60 pessoas e eu tinha 60 clientes. Então, não tô mentindo, eu chegava na minha mesa às 9 horas da manhã, eu tinha 60 e-mails de briefings de 60 projetos para entregar naquela semana, sozinho. E aí eu tinha, paralelo a isso, tinha que fazer reunião com o cliente, porque não tinha equipe. Aí começou a chegar uma gerente de projeto, mas chegou o pessoal muito júnior. Então eu era o mais sênior, então eu tinha que fazer reunião com o cliente, tinha que entregar o projeto, tinha que fazer reunião com a equipe e ainda tinha que entrevistar as pessoas para contratar para cá. E Brasília não tinha profissional de planejamento na época. A gente, assim, colocou vaga em tudo que era lugar. Tem poucas agências. Hoje deve ter um pouco mais, mas planejamento digital tinha muito pouco. Então, e não tinha esse negócio de trabalhar híbrido. Se fosse hoje, a gente já conseguiria ter outro lugar. Não, hoje ia ser mais fácil. Lá não tinha esse negócio. E lá, assim, a agência digital tinha 3. Tinha a Clique, na época, que não existe mais. Se eu não me engano, a Artplan tinha também. Tinha uma outra agência grande digital. Então, assim... Na época já tinha guia, você viu? Já tinha guia. Mas a gente não conseguia, porque eu precisava contratar um profissional para ficar na agência, porque a TV1 montou um escritório, né? Até nisso o Sérgio pensou, ele montou um escritório dentro de um hotel, então a gente ficava no hotel e só descia. Sim. E o hotel a 2 quarteirões da Caixa. Então até nisso ele pensou. Então assim, era insano. Não dava. É lógico que tinha erro, é lógico que a gente tinha coisa que não entregava, é lógico que às vezes tinha uma reunião, todo mundo olhava pra casa e falava, o que é essa reunião? Não, reunião é pra entregar isso. Que projeto é esse? Putz, você entrou... Nossa, passou. Aí, assim, 1 hora antes da reunião, você lembrava que tinha que fazer o projeto. E a gente conversava, tal. Só que, assim, a Caixa tava certa. Ela falava assim, olha, é o seguinte, quando vocês ganharam a conta, vocês assinaram o contrato. Vocês sabiam que tinham que trazer 10 pessoas pra cá. Então, foi, assim, um negócio muito complicado. E aí, aquele negócio, nada é por acaso, né? Na terça-feira, um amigo meu de uma agência chamada Tesla me ligou e falou, cara, eu tô com uma vaga aqui, queria muito você aqui e tal. Falei, putz, eu tô na TV1, o salário era quase a mesma coisa, na Tesla um pouquinho, mas sei lá, R$200 a mais, não era tanto absurdo. Falei assim, pô, mas eu tô aqui, né, o projeto, eu não quero entregar. Aí no dia seguinte, meu chefe me chamou e falou, cara, não tá rolando, tal. Depois eu venho descobrir, isso também, a agência é fogo. A TV1 abriu mão de uma conta. E aí tinha um profissional de planejamento que estava nessa conta. Para não ser mandado embora, a diretora de atendimento tinha assumido, trouxe o cara pro meu lugar. Sim. Só que tinha 4 vagas para ganhar a mesma coisa que eu. Pois é. Não tinha por que me tirar, tinha 4 vagas. Eu precisava do cara aqui do meu lado. E não tinha essa de, não, você vai ser o chefe, não. Era o Maurício, os 10 gerentes abaixo. Não tinha ninguém na hierarquia.
E aí eu fui pra Tesla, e foi maravilhoso lá, porque aí eu fui atender Mercedes, que eu já gostava, fiquei apaixonado. Conheci o Daniel Barros, que é um grande amigo até hoje. Só não fez pra Coca-Cola, né? Porque você é um cara apaixonado por Coca-Cola. Eu já trabalhei pra Coca-Cola. Ó, não pra Coca. Ó, não tem Coca aqui, não, é água. É água. Até porque eu tô com um pouquinho de dor de garganta. É água. Mas eu já trabalhei pra Coca-Cola, não especificamente pra Coca, pro Energético Burn. Sim. Que foi um case bem legal assim na minha carreira, que eu tava numa agência, e aí o diretor comercial da agência, o gerente de marketing da Coca-Cola tinha sido estagiário do diretor de comercial. Sim. E aí ele ligou e falou, pô, dá uma oportunidade. Ele falou, tá bom. Aí eles foram pro Rio, fizeram uma reunião, o cara falou, ó, tá aqui, Energético Burn é uma conta que eu não tenho agência. Pintou um projeto e eu contrato alguém. Top. E aí, isso que é importante do planejamento, você ter tempo. E aí, quando voltou, o dono da agência sentou comigo, o Cláudio, com o Paulo, que era o diretor comercial, e virou e falou assim, olha, é o seguinte, a gente tem que ganhar essa conta, você tem uma semana, você não vai fazer nada. O que você tem que fazer? Porque eu era planejamento e mídia na agência. Sim. Né? Aí eu falei o que tinha, ele falou, não, então tá bom. Aí passou pra uma outra pessoa, falou, essa é uma semana, você vai chegar aqui às 9 da manhã, sair 7, 8 horas da noite, você só vai fazer isso. E aí a gente fez um baita de um planejamento, peguei, o pessoal de criação participou e tal, e levamos lá pro Burn, saiu de lá com a conta. Oi, que legal. E nem fui eu que apresentei, foi o diretor comercial. A hora que ele apresentou, e ficou tão legal esse projeto que 4 anos mais tarde, esse gerente de marketing foi para uma empresa de PR, coincidentemente abriu uma vaga, eu mandei meu currículo, eu não sabia que era ele, e aí ele me chamou para conversar. E aí eu fui conversar e ele falou assim, você era da agência tal? Eu falei, era. Você que fez o Burn, né? Eu falei, foi. Eu falei, então, por isso que eu te trouxe pra cá. Pois é, lá. Aí não deu certo porque tava tudo certo, a gente fez a entrevista, ele falou, não, é você e tal. Só que aí chegou na hora da contratação, a empresa falou assim, então, a verba que eu tinha para essa contratação caiu pela metade, aí não vale a pena. Mas uma coisa que eu acho que você citou, que eu acho que a gente sempre leva, em qualquer segmento, mas no marketing é que eu vivo nisso, as sementes que você planta, boas, elas vão dar bons frutos, às vezes não naquele lugar, em outro lugar, mas você vai plantando coisa boa e você vai ser recompensado por isso, né, Felipe? Isso. Então acho que é uma coisa boa. E vamos começar a falar de MBA, porque você também nessa história começou a trabalhar como professor de MBA, sim. E coordenador de MBA, enfim, conta um pouco como foi sua história no... eu sempre quis dar aula, depois que eu fiz pós-graduação, na pós você tem uma aula para dar aula, né? Sim. E aí eu dei essa aula e o pessoal adorou, porque eu fiz um comparativo, eu sou São Paulino doente, aí eu fiz um comparativo do São Paulo com o Real Madrid. Aliás, a gente tá prestes a talvez ter um título inédito de São Paulo. Vamos ver. Você tá... vamos. Domingo a gente ganha. Os meus amigos flamenguistas estão falando pra mim que a gente vai ganhar. Os caras me ligam e falam, não, fica tranquilo que vocês vão ganhar. Então, tranquilo. E aí eu fiz um comparativo que eu peguei o time do Real Madrid e o time do São Paulo, como se eles fossem jogar e qual seria a estratégia de jogo. Então, como que o forte do Real Madrid bateria com o forte do São Paulo e tal. Montei uma aula de meia hora e o pessoal adorou. E aí acabou a aula, o meu professor chamou e falou, cara, você tem muito talento pra dar aula, você tem que dar aula. E aí eu comecei a ligar pra FMU, onde eu tinha me formado, na mesma metodista a gente tava fazendo pós, e nunca dava. Daí, 3 anos depois, eu fui dar uma entrevista pra um amigo meu, que ficou muito amigo, né, que é o Marcelo Trevisani, que ele tava fazendo o TCC dele. E eu tinha acabado de lançar meu primeiro livro de planejamento. E ele leu, e ele entrou em contato Quantos comigo. livros de planejamento você tem? São 2. 2. Um que eu lancei em 2009, que é aquele capa vermelha, que não tem mais. Como que chama? Que é Planejamento Estratégico Digital. Sim. E aí, em 2015, uma aluna minha... Não, em 2013, que eu lancei em 2015. Em 2013, uma aluna minha, do MBA lá da Impacta, que eu coordenava, trabalhava na Saraiva. Estão sendo vendidos na Amazon? Algum Esse lugar? vermelho não, esse outro sim. Esse A gente vai acabou. deixar aqui na descrição uma série de links para você dar uma olhada nos livros dele. Então... Legal. E aí, assim, né, aqui esse do planejamento, o Marcelo leu, aí ele entrou em contato comigo, ele foi lá na agência, a gente fez amizade, eu dei entrevista lá pro TCC dele e tal. Ele falou assim, cara, me chamaram pra dar aula, você quer dar aula também? Eu falei, quero. E aí colocou a gente num curso desses tava começando o marketing digital, isso em 2008, então esses cursos de um dia. E foi um baita sucesso. Legal. Né? Tudo bem que na época não era
tão conhecida, mas a gente conseguiu colocar a Marta Gabriel nesse curso. Poxa, que legal. Não, eu lembro assim, tinha gente que viajou 12 horas para fazer o curso. Veio uma turma, 20 pessoas. Que bacana. E aí a aula dela era das 5 às 6. A aula dela foi das 5 às 9. Nossa. Os caras estavam... Imagina, viajar 12 horas, 20 moleque, ninguém dormiu. Ninguém dormiu. É uma bagunça do caramba no ônibus. O curso começou 8 da manhã. Era 8 da noite. 8h30, acabou quase 9 horas. Era 8h30 da noite. Ninguém queria sair da aula dela. Sensacional. E a Marta Gabriel fala pouco, né? Fala pouco. Na verdade, num volume de conhecimento que é difícil acompanhar. Exatamente. Né? Ela Então, fala... Pessoal doido. E aí disso surgiu a ideia da gente fazer o primeiro MBA de Marketing Digital em São Paulo, que foi junto com a Faculdade Impacta, que eu tinha o Eurípides, que trabalhou comigo numa agência, e aí ele era professor do Eu tive o prazer de dar aula também. Sim, depois você foi lá no MBA de e-commerce, a gente montou esse, e foi um baita sucesso de cara, assim, a gente, primeira turma, precisava de 25, a gente fechou com 30, e aí a demanda foi tão grande que 2 meses depois a gente abriu a segunda turma com mais 30. Legal. Porque era o primeiro em São Paulo. Depois veio todo mundo. Aí veio, a gente foi evoluindo, aí veio o MBA de e-commerce, que você foi dar aula lá, foi super bacana. Hoje eles juntaram, eu saí em 2018, hoje eles juntaram. Hoje não tem mais os dois, tem o MBA de marketing e tal e e-commerce lá. E aí, assim, a aula sempre foi muito legal. E é o que você falou, você começa a dar aula legal, o pessoal vai te conhecendo. Então, assim, putz, eu fui dar aula na GV. Por quê? Porque, coincidentemente, num curso, eu dei aula pro coordenador da GV. Sim. Aí o cara gostou pra cá. Aí por causa dos livros, então o pessoal da SPM me conheceu por causa dos livros. Aí me chamou na SPM, na GV, na FAAP também. E aí, você vai ampliando. Porque hoje você dá aula pra um cara, aí você fala assim, tá bom, vou dar aula pra ele e tal, legal. É um aluno qualquer. Só que daqui a pouco esse cara tá gigante. Sim. Hoje, o meu principal cliente é uma agência de publicidade, que o sócio-diretor que me levou foi meu aluno. Pois é. Olha lá. Então, plantou. Plantou. Vai colher. Plantou. E planta sem interesse. Sem interesse nenhum. E aí que que surge o negócio. Por exemplo, hoje o gerente de marketing do Banco Pan-Americano foi meu aluno também. E olha que legal, ele era head de mídia da Macan. Ele me ligou um dia e falou, preciso falar com você. Eu falei, não, vamos conversar. Tá rolando uma mudança na minha carreira, eu queria conversar com você pra te ouvir. Eu falei, cara, você é head da Macan, você tá indo pra um banco, o que você quer me ouvir? Não, ele falou, não, eu quero te ouvir. Nunca tive interesse, nunca pedi emprego pra ele. Sim. Nunca, aliás, uma vez tentei tirar ele da Macan pra uma agência, não deu certo. Então, assim, isso que é muito legal, porque eu nunca fiz nada por interesse. Sim. Ontem acabou não dando certo porque eu consegui um convite pra assistir o Ticaracacast ao vivo. Legal. Mas ontem eu ia dar uma entrevista pra um TCC. Que interesse que eu tenho? Os caras são de Fortaleza, não tem interesse nenhum. Mas isso é legal, porque você vai plantando, você vai conversando, você vai conhecendo gente nova, você vai desenvolvendo habilidades. Sim. Né? Quarta-feira passada também, uma ex-chefe minha tá fazendo um mestrado na GV. Falou, não, eu queria conversar com você pra você dar umas ideias e tal. O nível de debate foi tão legal que ela virou e falou assim, Fê, é o seguinte, eu não tenho como agora há tempo, mas ela vai apresentar a tese agora em novembro ou dezembro. Ela falou assim, apresentando a tese, a gente vai marcar um dia pra sentar só pra continuar essa conversa. Poxa, que legal, bacana. Então não tem assim... E aí, Felipe, vamos falar de um projeto muito bacana. Então, para quem não sabe, a Guia-se é uma rede de franquias de agências digitais que eu já falei no começo. Às vezes você pegou o corte aqui e nós temos como prioridade investir no conhecimento do nosso franqueado. Para quê? Para que ele entregue a nossa missão, que é gerar felicidade através do negócio pela internet. Ou seja, a gente só deixa o nosso cliente feliz se a gente realmente conseguir colocar as estratégias e todo o conhecimento ali para que ele possa vender mais, lucrar mais e valorizar mais a marca. É o que 90% dos empreendedores querem. Então, para que isso aconteça, a gente precisa investir muito, principalmente no nosso segmento. Uhum. E aí a gente teve a ideia no ano passado de trazer o Felipe para coordenar o nosso MBA interno. A gente não pode falar exatamente que é um MBA porque a gente não dá um certificado, a gente não é uma instituição de ensino certificada para dar, mas a gente dá conteúdo, a gente traz professores, a gente traz um coordenador dessa estatura aqui para estar
junto com a gente. Então, comenta um pouco sobre esse projeto. Não, foi super legal. O dia que você me convidou, eu fiquei super feliz, porque é um negócio bacana que é a educação. E a gente vê a falta que isso faz no mercado. Então, foi uma iniciativa assim. Eu lembro que a gente se falou no telefone, eu estava numa reunião, eu saí para te atender, voltei para a reunião, virei pro meu tio e falei, cara, acabei de ser convidado para um projeto super bacana, porque você não vê isso hoje. Né? Eu passei por grandes agências. E detalhe, não custa nada para o franqueado. O franqueado, na verdade, não está no contrato. É uma coisa que a gente coloca para que o franqueado possa evoluir a mais, além do nosso conhecimento. E para que a gente possa evoluir também. Não, eu trabalhei em grandes agências. Eu tive uma palestra, até hoje, numa grande agência. De conhecimento, de trazer alguma coisa nova. Que foi quando eu trabalhei no grupo Full Jazz com a Cristina Carvalho Pinto, que é uma mulher fantástica. E ela tinha essa cultura de dar uma palestra por mês na agência. Que eu acabei entrando no momento que eles estavam muito ruins, a gente não conseguiu reverter as contas e eu saí. Ela conseguiu, ela fazia isso. Você não vê isso, essa iniciativa. Então essa iniciativa, dou os parabéns, porque você não vê isso. Você não vê as grandes agências, as empresas se preocupando. A empresa até um pouco mais, que traz os in-companies. Mas você não vê as agências se preocupando com isso. E a gente está nesse projeto aí desde maio do ano passado, quer dizer, 1 ano e meio, né? Já foram 8 aulas, né? Só para o pessoal saber. 8 módulos. São módulos, né? Então a gente tem 4 terças-feiras, folga 15, 4 e tal. Sim. E aí o ano passado também a gente parou um pouco mais cedo, porque teve Copa do Mundo, teve Black Friday. E aí, né, todo final a gente faz aquele relatório e assim, as maiores notas são 10. Então você pega assim, a gente avalia tudo, o pessoal saber. Então acaba o curso, a gente manda um questionário com 15 perguntas. Então assim, gostou do professor, gostou do tema, isso vai te ajudar no seu dia a dia, que tema você quer. E é muito legal pra gente, que a gente vê só nota 10. Então assim, os professores 9, assim, isso eu pego aqui agora, se quiser eu abro aqui o relatório que a gente fez. Os professores todos, nota 9 e 10, sendo que a nota 10 é maior. Então, assim, na média, 90% dos professores tiram nota entre 9 e 10, sendo que 10 é maior. O conteúdo do curso sempre 9 e 10. Então, todas as notas sempre, nota 10 é maior. E o que é legal? Quando a gente começa a ler os depoimentos. Porque são anônimos, né? As pessoas não... Então, os depoimentos, assim... É engraçado porque tem, assim... Cite 3 pontos fortes do curso e 3 pontos fracos. 3 pontos fracos do curso. 80% das respostas. Pouco tempo, pena que acabou. Esse é o ponto fraco do curso. Não tenho dúvida. E uma coisa legal também que a gente fez esse ano, que eu achei bem legal, que assim, a última pergunta é, que temas que você quer pro ano que vem? E aí, essa semana, né, a gente acabou a semana passada, então eu fui fazer um relatório e eu fui ver o que foi legal. 80% do que os alunos pediram o ano passado, a gente entregou esse ano. Poxa, legal. Em termos de conteúdo, porque aí a gente somou conteúdos e tudo mais, né? Então é isso, a gente traz profissionais muito qualificados. Então a gente trouxe, assim, diretor de agência, gerente da Natura, que acabou de ir pro Grupo Ipiranga. A gente treina com isso nosso time interno de capacitação e suporte dos próprios franqueados. Então eu não treino só franqueado. E um ponto que eu acho que é bem interessante, Felipe, isso, ele... Está muito claro para mim que essa é uma missão nossa da rede inteira, dos franqueados, de todo mundo que atua, de compromisso com o cliente. Porque, por exemplo, o que acontece? Você tem, eu acho que é muito bom no Brasil ter as urgências, porque isso supre uma demanda de trabalho que muitas agências não conseguiriam atender. Porém, o nosso franqueado ele tem um custo de urgência com um baita conhecimento e suporte. E que o cliente ali na ponta, ele está colocando no negócio dele, às vezes que chega até nós, ele colocou a vida inteira do negócio dele. E ele tem, às vezes, a gente trabalha com verbas gigantescas, mas ele tem uma verba, se colocar lá, R$2.000 por ano para salvar o negócio dele. Exato. Se ele contratar errado, ele quebra, ele joga o dinheiro dele fora. E é por isso que a gente traz essa missão de poder gerar felicidade. Para isso, precisa ter conhecimento, precisa ter compromisso, precisa ter suporte, precisa ter um monte de coisa. Então, tenho que agradecer de uma maneira muito grande o seu empenho em fazer esse projeto dar certo. Não, e é legal que a gente faz o seguinte, a gente pede para os professores, cara, traz o seu dia a dia.
Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui da Keila. A Keila estava na Natura, segunda-feira ela assumiu um cargo de gerência no Grupo Ipiranga, que é um grupo gigantesco, né? Aí eu conversei com a Keila e ela falou, tá bom. O que a Keila fez? A aula começa às 7 horas. A Keila mostrou um case pro pessoal que ela tinha acabado de entregar na Natura às 4 horas da tarde. Sim. Então, quer dizer, 2 horas depois ela estava falando do case. Sim. Então a gente trouxe isso. O Cher, que veio de planejamento, o Cher trouxe... Ele até deu um exercício bacana lá, uma brincadeira que ele fez, mas o Cher trouxe coisas, e como eu trabalho com ele, eu falava, o pessoal falou, pessoal, ele tá falando a verdade. O Cher trouxe assim, por exemplo, teve na terceira aula, ele trouxe um modelo de planejamento. Ele falou assim, isso aqui a gente acabou de apresentar pro cliente. Sim, às 10 horas da manhã ele tinha feito uma reunião de uma prospecção que eu participei com aquele slide. Sim. Ele usou o mesmo slide. Então a gente traz o dia a dia, né? Porque isso que é legal. Aí tem gente, não é o caso do curso, ninguém falou isso, até porque a gente só tem elogios, né? Uma outra crítica, o professor podia fazer mais uma coisa. Sim, normal. É. Foram... Ninguém é unânime. Sim, foram 8 módulos, foram quase 300 alunos que passaram. Então é difícil agradar todo mundo. Mas o que a gente viu bastante assim? Isso não aconteceu aqui, mas eu já vi em outras instituições. Tá tudo no Google. Eu vejo um vídeo no YouTube. Legal. Só que conhecimento, informação é diferente de conhecimento. Sim. Eu posso agora fazer assistir um vídeo no YouTube falando sobre o ChatGPT. Ok? Como é que eu vou transformar esse conhecimento e aplicar? Por exemplo, na minha aula, eu dividi, né? Era só metaverso, eu dividi. Eu falei, não vou falar de inteligência artificial, que é um assunto que está dominando. E tem essa briga. Eu tive essa preocupação de trazer, porque tá tendo essa briga. O que é o metaverso e inteligência? E aí eu tenho uma conhecida, conheci pelo Twitter e tal, que ela trabalha no Google em Nova York. Então, como eu posto muita coisa no Twitter sobre marketing, ela viu, começou a me seguir, e aí de vez em quando ela manda nos inbox, que legal que você trabalha, pô, olha esse estudo. Aí eu peguei e pedi pra ela, falei assim, Maria, você tem alguma coisa... E ela trabalha no Bard. Ela é responsável pelo Bard. A inteligência artificial do Google. Que é o concorrente do ChatGPT, o principal. Falei, Maria, você tem alguma coisa nova? Ela falou, olha, tem um vídeo aqui interno que a gente usa, que é o nosso guia. Eu vou te mandar, mas assim, pelo amor de Deus, não manda pra ninguém. Então eu falei, não, eu vou tirar insights. E aí eu falei pro pessoal, vocês vão ter um conteúdo exclusivo direto do Google do Bard. E tiveram. Então nossa terceira aula tem lá 2 slides, que é desse vídeo interno do Google. Ela falou pra ela, até você tem que ter um login com uma senha. Falou, pelo amor de Deus, não mostra isso pra ninguém, isso aqui é um negócio interno. Eu falei, não, vou tirar as informações, ok. Sim. Então a gente teve sempre essa preocupação de trazer. O problema é que quando você tem essa aula, tá tudo disponível, mas quando você tem essa aula, é o momento em que você senta pra refletir, pra estudar, pra se preocupar com aquilo. Cara, eu vi no Web Summit, tinha a head de inteligência artificial do Google, obviamente, ela dando a palestra dela lá, acho que as palestras maiores tem 40 minutos, 50 minutos, chegou num 3/4 da palestra e falou assim, até agora eu não tinha feito nada. Toda a palestra até agora foi construída a partir do briefing que eles passaram através da inteligência artificial do Bard. E aí eu não fiz nada que seja da minha cabeça para poder colocar aqui. É impressionante, né? Não, eu falei para os alunos, eu trabalhei o ano passado para o Meio Mensagem, então eu recebo o Meio Mensagem físico em casa. E teve até uma aula que a Rosângela até deu muita risada porque eu peguei o jornal e abri assim. Ela falou, nossa, jornal e tal. Nos últimos 5 meses, o Meio Mensagem, que é o principal jornal do nosso mercado, que é o jornal que todo publicitário tem que ler, como o Mundo do Marketing também, o próprio Mark, e o AdNews, para mim, são esses os principais, tem de 2 a 3 matérias sobre inteligência artificial. A matéria dessa semana, qual que é? O pessoal de criação das agências, das grandes agências, Almap, Macan, África, preocupados com a inteligência artificial tirar o trabalho deles. Eu tenho um amigo, o Rodrigo, trabalhei com ele o ano passado, e a gente não faz mais a parceria, mas continua grandes amigos. Ele foi no lançamento desse livro aqui, que a gente vai falar daqui a pouco, ele foi, e aí acabou o lançamento, 10 horas da noite, no shopping, ele falou, vamos jantar. Aí fui eu, ele, a Maia, mais uma amiga da Maia jantar. Ele falou assim, cara, você tá usando o ChatGPT? Isso foi em março. Eu falei, putz, Rodo, eu nem consegui sentar pra ver ainda, não tá dando tempo. Ele falou, deixa eu te falar uma coisa. Eu participei de 5 concorrências a semana passada.
Eu fiz A5 com o ChatGPT em um dia. Poxa, um ponto muito importante até, na Guia-se, a gente tem em torno de 20% a 30% do nosso treinamento, do nosso franqueado, baseado em inteligência artificial. Como utilizar. E aí, falando para quem tem medo da inteligência artificial para poder perder emprego, eu tenho inclusive no podcast de transformação digital da ABF, Associação Brasileira de Franchising, onde eu coloquei lá uma opinião minha. Não é que a inteligência vai tirar o emprego desse pessoal, mas vai tirar o emprego de quem não sabe usar inteligência artificial. Exatamente, é isso mesmo. Vai reduzir? Vai, mas, por exemplo, se você tiver conhecimento de inteligência artificial e, por algum motivo, a sua empresa te demite, esse conhecimento vale uma fortuna ou em outro lugar ou para você mesmo. Exatamente. Então, eu acredito mais no modelo da diminuição mesmo das corporações, que o autoempreendedor, aquele que vai ser o agência, isso é o que vai crescer cada vez mais, porque é exatamente isso. As grandes vão substituir, porque é o maior custo, né? E não é só o maior custo, Felipe. É rotatividade, é o ego, é o dia que você não tá bom para trabalhar. Cara, tem um monte de coisa. Semana passada eu fui jantar com um amigo meu e a gente tava jantando, ele é diretor de uma agência. A gente tava jantando e tal, tocou o telefone. E aí ele falou, vou atender aqui na minha frente, a gente é amigo e tal, beleza. Conversou, deu 5 minutos, ele me contou. Aí desligou. Ele tem um diretor de criação que fica dentro de um cliente X, que o cara chegou pra redatora e falou assim, não entrega hoje, entrega amanhã. Por quê? Porque se entregar hoje vai vir mais job pra gente. Esse cara vai ser substituído. Ele foi demitido na quinta. A gente jantou na terça. Ele foi demitido na quinta-feira. Por que ele foi demitido? Porque aí começaram a descobrir uma série de coisas que ele estava fazendo, como, por exemplo, o cliente marcava uma reunião às 9, ele chegava às 11. Pô, é o cliente que tá marcando. Porque eu não consegui acordar. Porque ontem eu passei mal. Sempre com desculpa. Então, esse tipo de profissional é o profissional que vai perder. Outro profissional que vai perder é o profissional que ele não tem a menor noção do que ele tá fazendo. É isso. Tem muito, assim. Contar um case de uma agência que eu trabalhei. Eu posso falar porque a agência não existe mais e obviamente que o cliente não é mais dessa agência. Era na S8, eles atendiam a vela de cabelo, né? Shampoo e tal. E aí, o pessoal da rede social fez uma besteira muito gigante, porque eles contrataram uma menina influenciadora e não viram a timeline da menina. Então a menina falou, num mês, toda quarta-feira, de um shampoo para cabelo enrolado diferente. Então imagina assim, eu sou da Mercedes, eu contrato você para falar, você fala hoje da Mercedes, só que quarta-feira que vem você tá falando do Audi, quarta-feira passada você falou da BMW, quarta-feira que vem você vai falar do Jaguar. Foi isso que ela fez. E aí, óbvio que o cliente já tava num nível de estresse. Explodiu. Quando isso acontece, o que acontece com a agência? Aí o planejamento vira pessoa importante. Aí o dono da agência vem da reunião, chama a Adriana Cury, que era a diretora de criação, que é uma mulher fantástica, foi presidente da Macan, diretora da Ogilvy, jurada de Cannes, ganhou Cannes. A Adriana... Assim, resumo da carreira da Adriana, ela foi uma das mulheres, uma das brasileiras a criar a campanha do Dove a Beleza Real. Sim. Só legal. isso, que é uma campanha global. Chamou a gente na sala e tal, e ferrou, porque o cliente vai tirar conta, era um FII grande, era um dos maiores clientes. Tá, vamos resolver, beleza. Aí sentei com o pessoal de redação, de social media, né, que é o que a gente fazia. 3 meninas. Elas estavam 4 anos na conta. 3. Sentou eu, a Adriana do lado, falei, bom, meninas, vocês sabem o que aconteceu, tá, beleza? Vamos resolver, tá bom. Qual é o objetivo da vela nas redes sociais? Uma olhou pra cara da outra e falou assim, não sei. A Adriana dava pulos. Vocês estão há 4 anos na conta. Vocês fazem isso todo o santo dia. Vocês não sabem qual é o objetivo? Não, nunca nos falaram. Tá bom, qual que é a estratégia? Não, a estratégia vem um calendário de conteúdo. Eu falei, não, isso aqui é calendário de conteúdo. Aqui você tá me mostrando que no dia 1 você vai fazer esse post, vai patrocinar, no dia 2 você vai fazer esse e tudo mais. Qual a rede que você vai usar? Então esse aqui é o Instagram. Beleza, eu quero saber a estratégia. Não, essa é a estratégia. Não, isso aqui é conteúdo. Não, isso não é estratégia? Não, não é. Pois é.
Então, esse profissional vai ser substituído. E depois não arranja emprego e aí vai reclamar, né? Então acho que esse é um ponto. E aí eu trago, Felipe, uma das coisas que é a qualidade das pessoas. A gente tem na rede, com 13 anos de franquia, a gente está há 26 no mercado, 13 anos de franquia, a gente já viu de tudo. A gente viu aquele cara que não entendia absolutamente nada de marketing digital, mas ele tem os valores que a gente busca. Determinação, humildade, speed equipe, compromisso, persistência. Então, essa pessoa que tem, ela seja em qualquer posição, como colaborador, como empreendedor, ela vai se sobressair e vai conseguir ficar no mercado. Por quê? Se ela é humilde, ela vai buscar o que é esse negócio de inteligência artificial. Sim, e tem que ser assim. E aí, não adianta, é o meu conhecimento que vai ficar, ou talvez fala assim, eu vou ficar aqui porque eles não conseguem colocar outro no meu lugar. Tem gente que pensa isso, né? Não, acho que esse é um ponto muito importante. Não tem isso. Não, é assim, é o que eu sempre falo para os alunos, né? Quando às vezes você fala assim, pô, vocês têm que ler um livro. Quando você dá aula em pós, é mais fácil você falar para os alunos, tem que ler um livro, eles vão atrás, eles buscam. Tem uns que já leram e tudo mais. Quando você dá aula em graduação, foi o que eu fiz de 2016 a 2018, é uma molecada que não quer saber de nada. Sim. Né? E aí um dia eu dei um livro para eles lerem, deu uma baita confusão, aí eu virei e falei assim, tá bom, vocês estão com o celular aí, procura um cara chamado Roberto Chiniachik. Vê quem é. Aí o pessoal, aí meu pai sabe quem é, o outro, meu pai leu o livro dele, então eu falei, então tá bom, deixa eu te falar, sabe como eu conheci o Roberto? Dando aula para ele. Então um cara do tamanho dele, dono de uma das maiores editoras do país, um cara que só com um livro dele ganhou mais de 10 milhões de reais, que é o Problema Zoba. Ele tem 30 livros, só com um ele ganhou 10 milhões. Num sábado, das 2 da tarde às 6, ele estava numa sala de aula assistindo a aula. Por quê? Porque ele queria saber sobre marketing digital. Sim. E é o cara que eu não sabia que era ele. Ele estava lá, ele perguntou, a gente conversou. Depois da aula que ele veio me dar o cartão e a gente começou a conversar e ficou muito amigo. É um cara... Ainda bem que não falou antes da aula, né? Muito legal quando você descobre Nossa, depois. Não. Né? Quando ele me deu o cartão que eu olhei assim, ele virou pra mim e falou, sou eu mesmo. Eu falei, não, e foi engraçado porque ele só falou pra mim que era ele. Porque o curso era sexta-feira e sábado o dia inteiro. Então, sexta de manhã era um professor, à tarde, né? E eu fui o último professor. E no sábado de manhã, o Trevisani, ele me ligou e falou assim, cara, tem um japonês lá que você vai adorar. É o tipo do aluno que você gosta. O cara pergunta pra caramba, o cara te põe na parede. Já vai preparado, que o cara tem umas perguntas legais. Só que ele não falou que era. E o Trevisani também não sabia. Porque depois eu liguei pro Trevisani e falei, cara, sabe quem era aquele japonês? Ele falou, não. Eu falei, Roberto Chiniachik. Para. Eu falei, cara, eu falei com o cara. O cara me deu o cartão dele, eu vou essa semana na editora dele. Ele não sabia também. Aí eu falo, e esse cara, depois a gente conversando, o network dele publicitário é o melhor possível. Então é assim, outro dia estava conversando e falou assim, nossa, você sabia que o Oliveto tá em São Paulo? Eu vou jantar com ele. Porque o Nizam outro dia... Então ele fala com a Nata. Então um cara que ele quer saber de marketing digital, ele podia passar a mão no telefone, ligar para um... Contratar alguém lá. Contratar alguém, pegar algum... Não, ele tava lá. E aí também no meio dessa, teve uma matéria que eu até mandei, eu imprimi assim e colei na lousa, né? Que o João Paulo Leman, né? Sim. Jorge Paulo Leman tinha ido para os Estados Unidos fazer um curso de 2 meses de gestão. Falei, galera, se o cara que tem a maior cervejaria do mundo, que é o 17º cara mais rico do mundo, tá indo para os Estados Unidos fazer um curso de gestão aos 72 anos... Vocês vêm falar para mim... Teve uma vez eu fui convidado para dar uma palestra numa faculdade de administração. Não vou falar o nome da faculdade, mas o pessoal do 4º ano, professor cheio de orgulho, então vamos trazer. Daí no meio ali, fui falar de administração, falei do Jorge Paulo Leman, orçamento baseado. Eu falei assim, quem conhece o Jorge Paulo Leman? 4º ano de administração. Ninguém levantou a mão. Assim, se você tiver o mínimo, hoje no Brasil, eu digo até o seguinte, se você for mediano, você já tá bom. Você já tá bom. Porque nem mediano o pessoal é. Não tem vontade de fazer nada. Eu fui também
o ex-marido da melhor amiga da minha mulher, ele dava aula também na faculdade de gigante. Ex-marido da melhor amiga da minha mulher. Né? A Bruna, a melhor amiga da Maia, ela era casada com o Juliano. O Juliano dava aula numa das maiores universidades do país. É uma universidade mais classe CD, Sim. só que tinha na sala dele 80 alunos. Sim. Também, faltava um mês para eles se formarem. Ou seja, era o 4º ano final já. Eles iam apresentar o TCC 15, 20 dias depois dessa palestra. E o Juliano falou assim pra mim, ele falou, olha, dá porrada. Dá porrada. Tinha 70 pessoas na sala de aula. Eu comecei a palestra assim, quem aqui sabe o que é o meio mensagem? Um aluno levantou a mão. Eu virei pra ele e falei assim, olha, é o seguinte, pessoal, o que vocês fizeram agora é como se eu tivesse num curso de jornalismo e perguntasse, quem sabe o que é a Folha ou o Estadão e só um aluno tivesse levantado a mão. Vocês não sabem o que é... Não. Eu falei, onde vocês vivem? E isso foi em 2018. Ou seja, já tinha site, já tinha rede social, já tinha tudo no meio mensagem. É só entrar no site. É só entrar na rede social. O meio mensagem já tinha até podcast. É isso, não tá interessado. E é isso que eu vejo. E aí, só retomando do MBA, o que foi muito legal? A gente viu a recorrência. Sim. Então tem alguns franqueados, não vou lembrar de cabeça agora, mas alguns franqueados, se eu falar nome também eu vou ser injusto com os outros, que assistiram todas as aulas. E outro, isso reflete tanto no faturamento, cara. Lógico, você pode ter certeza. Se pegar lá com o time, com o Marco, com a Gi, com a Adri, que eles sabem também quem são, sim. Se fizer uma pesquisa só com eles, eles vão falar que eles cresceram. Não tem dúvida. Não tem, porque eram alunos, por exemplo, né, a gente começava a aula às 7 e ia das 7 às 9. Então a gente, como professor, e eu como coordenador, a gente entrava 15 para 7. Sim. E era sempre legal, porque tava lá o Marco, né, que todo mundo ama o Marco, né, impressionante. Tal, ele sempre entrava, ele com aquele jeito brincalhão dele, a gente ficava batendo papo. Esses alunos, eles entravam antes. 10 para 7 tava todo mundo lá. Pô, já. Legal. Aí começava a aula às 7h05, né? Que a gente sempre começa, né? Até brincando com o que você fala, a gente sempre começa pontualmente 5 minutos atrasados. Sim. Aí 7h15, 7h20, já a sala já estava mais lotada. Sim. Mas esse pessoal que acompanhou as 8 aulas, são as... E a gente não sabe o que eles falaram, porque a avaliação você não tem nome. Mas no curso eles falam. Acabava a aula, eles falavam. Nossa, aquela maravilhosa, putz, eu aprendi. Aí chegava na outra aula, não, peraí, deixa eu falar uma coisa. O que você falou foi demais. O que você falou sábado passado, eu apliquei. Aí o Ivan falou assim, nossa, aquela dica que você me deu, usei com o meu cliente. Pô, ganhei uma conta porque você falou um negócio que a gente está usando. Então, isso que é muito legal, esse conhecimento que é muito legal. Então, as pessoas que estão buscando, e a gente vê isso. Hoje, o meu maior cliente, né, que o Cher até, que é o meu chefe lá, o Cher é um cara que ele tá consolidado na agência. Ele é sócio da agência. Ele tá na agência há 12 anos. O dono da agência não vai para cliente se o Cher não for junto. Ele tem tudo para estar acomodado. Sim. No meio das férias dele, ele fez um curso. Pô, que legal. Ele tava na praia, ele tem 2 filhas, casado, tem 2 filhas. Ele na praia. A humildade. Felipe, ó, a gente já tá chegando à parte final do nosso podcast. Então a gente precisa falar do seu livro de metaverso. Tá vamos falar um pouco de inteligência artificial. Muito obrigado. Tá aí, autografado. Não sei se vai dar para ver aí. Ó. Pelos dois. Consegui pegar a Maia agora, Chegando de viagem, ela me deu oi e tal. Eu peguei o livro e falei, Maia, pelo amor de Deus. Não é qualquer viagem, Paris, né? Ela tava em Paris, tá? A Maia é meu grande orgulho, assim. É uma parceiraça uma grande profissional. Já palestrou pra gente, já deu aula também. Já. Cara, então fala um pouco como que surgiu essa ideia do metaverso. A gente tem uma pessoa dentro da Guia-se, que é a Cris. Sim, sensacional. A gente tem assim, acontece coisa nova, a gente já vai pesquisar. Não tem aquela resistência ao que será que a gente vai? Não, vamos entender e se a gente consegue levar para o nosso cliente. Se a gente não conseguir levar agora para o nosso cliente, pode ser que mais tarde a gente consiga. Então, mas a gente precisa solidificar o conhecimento e começar a crescer a nossa base. E a gente foi correndo, hoje a gente tem plataforma, já realizamos reunião. Aliás, a primeira reunião da Associação Brasileira de Franchising no metaverso foi patrocínio da Guia-se. Assim, a gente fez uma comissão lá
Foi muito, muito bacana. Que legal, que legal. Então é isso. Obviamente, a Comissão de Transformação Digital que tende a buscar esse tipo de inovação. Então, conta um pouco dessa história, como que surgiu a ideia do livro e o que você pôs nesse livro até para o pessoal, não fala, óbvio, tudo. Mas para dar interesse para o pessoal falar, legal, vou clicar aqui no link da descrição e vou comprar. Não, legal. Assim, primeiro falando a Cris, a gente teve algumas conversas, né? Ano passado, realmente, uma menina que conhece muito, super estudiosa. Isso é muito legal. Você vê, assim, a paixão que ela tem, né? Sim. Por isso. O livro surgiu o seguinte, eu gosto muito do Walter Longo, eu sigo o Walter Longo, e um dia ele ia fazer uma palestra sobre o metaverso, isso foi 15 de dezembro de 2021. Ele ia dar uma palestra no D&D, lá em São Paulo, na Berrine. E do lado da minha casa, a gente ainda tava naquele pandemia, vai, não vai e tal, então eu estava trabalhando de casa, falei, 10 minutos de casa, palestra gratuita do Walter, né? Eu vou, vai. Eu vou. Eu tô com o livro dele aqui. O máximo que eu vou conseguir é um autógrafo dele. Ok. E o Walter é um cara muito antenado, é um cara que tá muito à nossa frente. Ele é um baita pesquisador, é um cara que estuda muito. E ele trouxe o metaverso assim, eu comecei a olhar e falei, cara, isso não é o futuro, isso é o agora. Não é o futuro isso. E aí eu comecei a fazer um comparativo, comecei a estudar muito, pesquisar, que aí eu cheguei em casa da palestra, a Maia estava em casa, eu falei assim, Maia, eu vou escrever um livro sobre metaverso. É muito legal esse tema e tal. Aí ela falou assim, eu quero escrever com você. Eu falei, vambora. Porque ela já estava... A Maia é outra também, eu falo, às vezes 2 horas da manhã eu acordo assim, eu olho e falo, o que você está fazendo? Ela tá no celular, eu acho que ela tá vendo o Instagram, ela tá estudando. Ela tá vendo matéria, ela tá lendo, ela tá... A Maia estuda pra caramba também. Falou, Fê, eu já tô estudando muito disso na moda. Porque a moda ainda é, Sim, o grande segmento do metaverso. Tanto é que um dos grandes cases, não é tão moda, mas nesse ponto foi do Boticário. Foi do Boticário. Que ele fez através de maquiagem virtual e tal, que foi sensacional. Não, inclusive, a gente tinha que entregar esse livro dia 5 de abril. A gente entregou o livro dia 5 de abril. Só que eu entreguei o livro, liguei pra... Eu esqueci o nome da menina lá, que era... Ela saiu também, agora ela não é mais nossa editora, mas era um amor. Clarice. Liguei pra Clarice e falei, Clarice, o livro tá no seu e-mail, mas eu vou te pedir mais uma semana. Falou, por quê? Eu falei, porque isso é um case do Boticário, que eles tinham feito no carnaval. Sim. Tão bacana, mas tão bacana, que a gente precisa colocar esse case no livro. Falou, tá, você me entrega dia 12? Eu falei, dia 12 eu te entrego. Aí eu e a Maia pesquisamos pra caramba, organizamos, chegou no sábado. Então tem o case do Boticário aqui, sensacional. Aí chegamos no sábado, demos um gás, né? iFood, a sorte que tava um final de semana com frio, então isso ajudou pra gente não querer sair de casa. iFood e tal, corremos, escrevemos o capítulo, aí tem umas 3 páginas, acho que desse capítulo, porque a gente pesquisou muito, assim. E aí a gente colocou o case. E aí o livro surge disso, então surge dessa palestra do Walter e também da Maia ter falado, Fê, eu tenho muita coisa de moda. A gente podia criar um capítulo só de moda e eu te ajudo a escrever, eu escrevo de moda, você escreve o resto. Beleza. Ela ajudou bastante em outros materiais, assim. Ela escreveu, ela mandava muita coisa. Então era engraçado porque, assim, em casa, a gente não mora num mega apartamento. Mas eu fico trabalhando na sala e ela tem o escritóriozinho dela. Então era engraçado que eu tava trabalhando, apitava o WhatsApp, era ela mandando o link. Falei, olha essa matéria. Aí eu tava lá escrevendo via Maia, olha essa, porque o carnaval de 2021, Sim. Né? 2022, na verdade, foi só isso. Porque a gente assinou com a editora em janeiro, tinha que entregar em abril. Então, assim, o nosso carnaval, né? Eu tenho uma filha do meu primeiro casamento, ela foi viajar com a mãe. Sim. O nosso carnaval com a mãe, a gente trabalhou como se fosse normal. Acordava, tipo, 8h30 da manhã e até 6, 7 horas da noite. Sábado, domingo, segunda de carnaval, terça de carnaval e quarta porque era o tempo que a gente tinha, porque os nossos clientes não iam trabalhar, então era o tempo que a gente tinha para correr, porque durante o dia é muito difícil, né? A gente sai de casa às 8 horas da manhã, volta... Ontem eu cheguei em casa meia-noite. Saí de casa às 7 horas da manhã, cheguei meia-noite. E, Felipe, antes de começar, eu vou trazer uma frase do Walter Long, que eu já assisti algumas palestras dele sobre metaverso. E aí ele falou o seguinte: se cercar vira hospício, se cobrir vira circo. É isso aí mesmo? É um bando de louco ali dentro que não sabe o que está fazendo em algum momento? Não. Qual que é o meu comparativo? Quando eu comecei a estudar e ver muita coisa, eu vejo o seguinte. É o que você falou, né? A gente é o dinossauro da internet. Como que era... Eu comecei em 2001, você começou um pouco antes.
quando 97. Então, você é porque a primeira geração da internet no Brasil é 96, 97. Sim. A minha, que é 2001, 2002, é a segunda geração. Como que era a gente vender site para o cliente? Eu falei, não precisa, isso aí é bobeira, isso aí é coisa de molecada. Depois a gente veio com o blog. Blog é coisa de molecada. Tudo era coisa de molecada, só que começou a estourar. Né? Aí você falava assim, vamos fazer um e-commerce. Aí tinha gente que virava pra você e falava assim, e-commerce. Falar um case aqui, né? Minha irmã foi a primeira funcionária da Fit no Brasil. Ela falava que o pessoal chegava na reunião nas grandes empresas de sapato. Mulher não compra sapato online. Cara, isso aí vocês vão dar um tiro no pé. Tá errado. E aí uma vez eu assisti uma palestra do ex-diretor de marketing lá, que ele falou o seguinte, que ele chegou na Arezzo, e a Arezzo falou assim, eu sou a Arezzo, eu não tenho e-commerce, eu não vou ter. Por que você vai vender sapato online? Olha o que é a da Fit. A da Fit em 4 meses estava vendendo 1.500 sapatos por dia. 4 meses de operação. Hoje deve estar absurdo. Então eu vejo esse comparativo. O que a gente traz aqui no livro é uma metodologia que a gente começou a desenvolver entendendo como trazer para o metaverso. Então isso hoje a gente tem algumas iniciativas. É que ainda o pessoal está com muito medo. Sim. Então a gente recebe demanda, a gente apresenta a demanda para o cliente, a gente apresenta o passo a passo. Então, olha, esse é o planejamento. Então a gente se preocupa muito como planejar. Então, qual é o seu objetivo? Qual é a estratégia? Qual é o seu público? O que o público vai fazer lá? Quais são os pilares de marca que você vai defender ali? E como interagir? Então, no livro, a gente traz tudo isso. E a gente traz cases interessantes. Mas, como o metaverso é uma coisa nova, e é o que a gente estava falando, tem muita gente que não está muito afim de trabalhar, que faz aquele coisa assim, é o postzinho no Instagram e acabou. Então, a gente vê muita gente falando coisa errada porque não tem conhecimento. Sim. E, Felipe, trazer uma pauta, até porque eu vivi isso, você pode até me corrigir se eu estiver errado. Quando o cara fala assim, metaverso, dá um medo no cara. E aí, por quê? Porque ele acha que o metaverso ele é um lugar específico. Na verdade, é a mesma coisa que você falar, eu estou no metaverso, a mesma coisa que você falar na internet. Tá, você está na internet em qual aplicativo? Eu estou no Instagram, beleza. Dentro do metaverso tem as plataformas de metaverso. Então, quando você fala assim, não tem um metaverso. Tem várias plataformas que você pode trabalhar de maneiras diferentes para que você possa fazer sua marca valorizar e vender mais. Mais ou menos assim, eu tenho um produto, o meu produto vende mais no Instagram, beleza. Não é por isso que o Facebook deixa de funcionar. Não, são plataformas. Eu anuncio no Google Ads, então não vou ter no Instagram. Não, você pode ter mais no Instagram, porque vende mais no Instagram, mas você pode investir um pouco ali, porque pode acontecer. No metaverso, são as plataformas que você vai fazer o estudo, entender como que isso funciona para você, para sua marca. É isso? É isso. Teve um insight, agora eu estava lembrando, teve um insight também para o livro. A gente começou a escrever em 2021, sei lá, dezembro, acho que foi agosto, setembro. A minha filha, hoje ela está com 13 anos, ela virou para mim e para a Maia e falou assim, eu quero ser arquiteta. Só tinha uns 9 aninhos. Pô, foi legal, por quê? Por causa do Minecraft. Isso me dá um insight que não é só minha filha, porque quando eu conto essa história, eu ouço outras. Minha filha também. Então, o metaverso, às vezes... Vai ter um monte de arquiteto. Aí começa, arquiteto, eu quero ser designer de moda porque eu crio pro avatar, eu crio roupa pro avatar. Sim. Então você começa a ouvir um monte. Né? E é isso, a tecnologia vai trazer novas profissões. Você sim vai ter um arquiteto pro metaverso. Só que no Brasil, a gente ainda tem um pouco de medo. É o que o Romeu Buzarello fala. O digital, ele é mensurável. Então dá medo. Eu posso falhar. Posso falhar. E tá tudo mensurável. Então, assim, que tipo de coisa que eu posso fazer para mostrar para os clientes? O que eu vejo muito? A gente teve lá na Jota, a gente teve uma reunião com um grande player do agronegócio e surgiu desse player a ideia do metaverso. Na agência foi vetada. Isso é um outro problema de agência de publicidade. As agências estão muito caixinha. Muito rede social, Google, influenciador, mídia. Rede social, Google, influenciador, mídia. A inovação... Eu estava esse final de semana na palestra do pessoal do Gestão da Manhã, do Meu Sucesso, que é o Sandro Magaldi e o José Salib Neto. A palestra foram 18 horas de palestra. 16 horas se falou de inovação.
Mas, Felipe, posso defender as agências agora? Pode. Porque a gente tem vários... E, assim, o que acontece? A ideia, a inovação, depende muito do dinheiro. Então aí o que acontece? Eu chego lá, a minha agência própria ela é especializada em vender franquia. Uhum. Então, quantas franquias você quer vender por mês? Eu quero vender 5 franquias. Beleza. Então, vamos lá. Vamos fazer uma continha aqui. Você, para vender 5, a gente tem uma média no franchise que é em torno de 1% de conversão se o lead for bom lead, não for lead lixo, 1% de conversão. Então, eu preciso gerar mais ou menos, eu preciso te gerar uns 500 leads para você vender a 5. Pode ser mais, pode ser menos, mas mais ou menos isso. A gente pega um custo médio de lead, você coloca lá um lead bom. Eu posso gerar lead mais barato, mas não vai responder telefone. Sim. Então, um lead bom, vamos chutar R$30. Então, eu vou ter que investir pelo menos R$15 mil para poder fazer com que ele tenha os 500 leads e vender as 5 unidades, se ele vender as 5 unidades, vai faturar 250, 300 mil reais só de taxa de franquias, fora o lifetime value do franqueado. E daí você fala assim, beleza. Mas não tem tudo isso de velho. Mas você não quer vender isso? Quero. Você quer vender 250, 300, valorizar a marca com novos franqueados? Eu quero. Mas então a gente precisa investir isso aqui, porque é uma lógica. E daí você fala assim, não, além disso tem o metaverso. Além disso tem... Cara, é extremamente difícil você trabalhar com o orçamento que as empresas colocam hoje para você poder fazer o negócio acontecer. E, por outro lado, a gente quer inovar e fica travado. Então, tem os dois lados. Tem aquele que você quer fazer. Aliás, a gente também fez uma proposta de metaverso. E quando você começa no negócio, obviamente, custa mais caro, porque vai demorar mais tempo para fazer. Sim. Então, a gente tem um custo. O cara fala, não, tá louco, fica muito fora. Então, assim, tem isso. A gente reparou em 2023, logo no começo do ano, veio muita demanda de metaverso pra gente. Muita. E a gente reparou isso. O pessoal, eu achei que fosse mais barato, tal. Teve um que falou assim, mas isso aí não é só um site, então ainda tem o conhecimento, falta um pouco de conhecimento. Mas a gente conversou muito isso, eu até bati um papo com o Sandro e com o Salib, quando eu falei assim, eu acho que as agências estão com medo de inovar. Não é só por causa do cliente. Por exemplo, nesse caso, o cliente tinha a verba. Ele passou a verba pra gente e ele já tinha uma verba que ele falou assim, olha, isso eu acho que a gente vai gastar no metaverso. Foi um pouquinho mais caro, nada absurdo. Aí no final o cliente falou assim, não, a gente tá no momento de venda, porque, né, o agronegócio tá assim e tal. Não, eu entendi porque realmente assim, o cliente não foi aquele cara que falou assim, não é o momento agora. Ele nos deu uma explicação muito, muito plausível. Falou, olha, a gente tá num momento ruim pro agronegócio, a gente sabe que esse governo não apoia agronegócio, independente de lado político, né, mas o posicionamento dele é claro com o agronegócio. O outro apoiava mais. Então, assim, tem uma queda. Aí, você fala assim, será que o cliente está falando a verdade? Você joga um Google. E você começa a ver Estadão, CNN, Exame falando a mesma coisa que o cara falou. Então, faz sentido. Né? Mas eu vejo isso, assim, a gente bateu muito nessa tecla nessa última aula de MBA, que tá na hora das agências começarem a inovar, porque a agência é a parte criativa. Sim. Quando você é cliente, né, que nem a gente tem uma menina lá que tá saindo da J, tá indo pra cliente. Aí a gente tava conversando, ela falou assim, eu nunca fui cliente. Eu falei, eu já fiz essa migração, eu já saí de agência e fui cliente. Eu falei, e aí? Eu falei, você só vai ver números. O cliente, ele só vê números. Ele tem que ver distribuição. Eu falei assim, então dos 4 P's do Kotler, o P promoção você não vai ver. Por isso você contrata a agência. Porque os outros tem que ver. Você tem que ver onde está vendendo mais, qual a distribuição, o que está acontecendo. É número. Tem pouco... O marketing tem um pouco do glamour criativo, que isso vem da agência. Sim. Então o marketing ele não tem tempo para inovar. E aí foi legal porque essa cliente, a gerente de marketing dessa cliente, que é sensacional, ela tinha ido no Digitalks. E aí, quando ela voltou do Digitalks, que o Digitalks, o tema do Digitalks esse ano foi metaverso, que ela sentou do meu lado e sem saber de nada, ela falou assim, Felipe, nossa, a gente foi no Digitalks, e eu tinha falado que o evento era muito bom, ela falou assim, nossa, bem que você falou, a gente gostou pra caramba, metaverso, putz, que legal, começou a falar, aquela ideia, aí eu falei do livro, eu falei, então, eu escrevi um livro, por isso que eu trouxe tal. Então, assim, a gente tá vendo o cliente, ele tá um pouco mais interessado, mas ele não tem o tempo.
E a agência é assim, a gente trabalha com referência o dia inteiro. Quando eu tava na Tesla, o Daniel Barros era o diretor de criação. O Daniel Barros a gente ficou muito amigo. Muito mesmo. Que é um cara muito legal. Sim. E a gente sentava lado a lado. E o Dani passava o dia inteiro vendo o site, vendo o YouTube. Ele era o diretor de criação. Ele tinha 25 pessoas abaixo dele. E eu tirava muito sarro da cara dele. Eu falava assim, cara, você passa o dia inteiro no YouTube. Por que você vem trabalhar? E ele falava, o dia que você for diretor, você... Ele é um tirador de sarro, sensacional. O dia que você for diretor, você fica assim. Só que, chegava numa reunião na Mercedes, que era o nosso maior cliente. Vamos fazer uma campanha. Ele vinha com umas 12 referências de campanha da Mercedes que a Mercedes não sabia. Porque era a campanha do Vietnã. Essa eu lembro de cara. Se ele fosse assim, vocês viram a campanha que fez no Vietnã? Não. Peraí que eu vou mostrar. Ele abriu o computador, conectou aqui. Ó. Olha isso aqui. A campanha é maravilhosa. O pessoal da Mercedes não sabe porque os caras não tem tempo de ver isso. Tem que ver quanto tá vendendo e tal. Então a agência tem que trazer mais isso. Tem que trazer essa provocação. E eu posso te garantir, o cliente até tenta. Mas quando ele começa a ver, ele fala assim, não, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar 80% no branding e vou colocar 20% para vender. A gente termina a conversa, coloca 10% no branding e 90% para vender. Tem isso, tem esse medo. E também tem muito assim, tem muito essas ondas, né, que o marketing surfa. Então era o brand content, aí virou storytelling, agora é o brand performance. A gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso, porque por exemplo, storytelling é legal pra caramba, mas é uma coisa que os homens da caverna faziam, não é uma novidade. Então alguém chega, pega uma ideia, dá um nome bonito, divulga essa ideia e o pessoal vai muito atrás. Só que hoje eu tô numa outra linha de, né, juntando essa parte estratégica de marca, de comunicação e marca, que é o que eu trabalho hoje, né, com planejamento e branding. Há uns 2 anos atrás, o Airbnb quebrou as pernas do mundo quando eles falaram que eles não iam fazer mais Google AdWords. Eles iam fazer só SEO. E cresceu muito. E aí tem um amigo meu que é dono de uma agência de SEO e ele mandou e ele posta muita coisa legal, e ele postou um slide que ele estava mostrando as empresas que estão trabalhando um tripé, que é SEO, conteúdo e PR. E que elas estão ganhando mais dinheiro e crescendo mais. Por quê? Porque a mídia do Google, lógico que é importante, quem sou eu para falar alguma coisa contra o Google, mas a mídia é assim, eu entro lá no Google, eu pesquiso e eu vejo um anúncio. O SEO, o PR e o conteúdo, eu vou ler sobre aquilo. Eu estou mais interessado. Então o lead, ele é menor, mas ele é mais qualificado. Não, sem dúvida. Felipe, estamos chegando no final. Então, primeiro, você que está aí acompanhando até agora, tem que deixar seu like, tem que se inscrever, deixa o comentário, enfim. É isso aí. Os dados das redes sociais do Felipe aqui também estão aqui embaixo e não deixa de pesquisar e comprar esse livro, né, Felipe? Tá legal pra caramba. Ele não é um livro caro, tá, pessoal? Ele tá aí na faixa de uns R$40. Sim. Ele tá nas principais livrarias online. A Amazon sempre é melhor, né? A Amazon sempre é mais barata e é a que entrega mais rápido. Só o case do Boticário já vale o livro. Já. Não, a gente colocou muito case legal, a gente colocou case de fora, a gente colocou case aqui no Brasil. Eu me preocupo muito assim, de falar, olha, quando a gente pensa, né, nas aulas, nas palestras e no livro a gente traz isso aqui, não adianta a gente ficar falando, é porque a Apple fez não sei o quê, porque a Coca-Cola não fez o quê, porque não é a grande realidade. Né? O meu público, que é aluno, por exemplo, se você é o diretor de uma grande agência, é difícil você ir para um MBA, você não tem nem tempo para isso. Sim. Então a gente pega das grandes agências o pessoal mais gerente para baixo, que está começando a carreira e vai crescer, e também as pequenas agências, os pequenos e médios agências e clientes. Então, assim, eu nunca dei aula para o diretor da Nestlé, mas cansei de dar aula para diretor de empresas menores, que faturam 1, 2 milhões. Então, assim, a gente tenta trazer essa realidade. E nesse livro a gente trouxe muita coisa do Brasil. Então, assim, o metaverso hoje tem aí aproximadamente uns 8 milhões de pessoas. Isso eu sei porque, para esse case que eu falei agora, a gente levantou faz um mês os números. Mas uns 8 milhões de brasileiros que já estão no metaverso no Brasil. Mas 210 milhões para 8 é muito pouco. Isso hoje. Vai crescer exponencialmente. A internet, em 2007, eu lembro, até outro dia eu estava vendo uns planejamentos antigos, eu peguei o do Burn.
E aí eu tava dando uma olhada nos números. A internet em 2007 tinha 30 milhões de pessoas no Brasil. Hoje tem 150. Pois é. Então o metaverso... O celular fez muito isso. O celular hoje tem 1.8 celular por pessoa no Brasil. A gente tem 260 milhões de smartphones ativos no Brasil para 210 milhões de pessoas. Só que são 150 milhões de pessoas que têm celular, né? Porque tem criança, tem gente classe E que não considera, não pode ter um celular. Então, a gente vai ver um crescimento muito forte do metaverso. Sim. Inclusive, ontem eu tava lá no Ticaraca Cast exatamente porque eu mandei um livro para eles gostaram, e eu tava conversando com o Carioca falou assim, cara, a gente precisa sentar e entender, porque o brasileiro não conhece o metaverso. Só que a hora que conhecer e ver, sim, é isso. E é bem o que o Walter falou. Lá no metaverso você pode ser o que você quiser. Certo. E o que a gente é nas redes sociais? O Walter fala muito isso que eu achei sensacional. O que a gente é no Instagram? Ninguém é triste no Instagram. Pois é. Alguém é infeliz no emprego no LinkedIn? Não é. O Facebook todo mundo é especialista em tudo. O metaverso é isso. Se fala muito do Second Life, né? Eu tava conversando bastante lá com o Carioca sobre o Second Life, porque o Second Life, o pessoal, mas o metaverso do Second Life flopou. Não, o Second Life flopou porque em 2006, não tinha tecnologia para isso. Não tinha nada. Você tinha que baixar um aplicativo, o pessoal tinha medo de vírus, era muito raro ter os antivírus que a gente tem hoje, então era muito fácil você pegar vírus. A máquina, eu lembro, eu tava numa agência, a gente tava fazendo um projeto para Petrobras. Nossa, pra eu andar daqui a ali, o meu bonequinho demorava 10 minutos. E eu tava na agência, que tinha internet boa, computador bom. Hoje é diferente, hoje você mexe por aqui, hoje o pessoal brinca aqui. Então, evoluiu muito. Então não dá pra gente comparar com o Second Life. O Second Life foi uma primeira experiência, ok, beleza. Só que era outro momento. O Second Life hoje, eu nem sei, eles estavam pra lançar, né? Eles foram lá no NRF e falaram de lançar. Ele seria hoje uma das principais plataformas. Porque o pessoal já tem essa lembrança de marca e tudo mais. Não sei se vai sair. Mas se a gente começar agora, é o que o Romeu fala, né? Você sai na frente, você vai ganhar. Sim. Então, vai entender mais. Agora, você já começa a entender e tal. Porque essa molecada que tá vindo aí, geração Z, que hoje tá todas as marcas olhando para essa geração Z, essa geração Z, ela já tá no metaverso. Ela já está interagindo digital. Sim. É a geração que nasceu em 2010. Ou seja, quando essa geração nasceu, de tudo que a gente tem hoje disponível, só o WhatsApp que não existia. Pois é. Então é uma geração que já vem com tudo. É a geração que os pais educaram com galinha pintadinha. Eu me incluo nisso. Eu também. Eu me incluo. A Fê fez 13 anos agora. A Fê é de 2010. Então, assim, essa molecada. Por exemplo, eu fui estudar com a minha filha pra prova. Livro? Eu não compro mais livro pra ela, é tudo e-book. Na escola dela é obrigado a ter um notebook. Sim. Ela é tudo digital. Legal. Felipe, muito obrigado mesmo. Obrigado. Então, ó, se inscreve, deixa seu like, comenta, dá uma olhada nas redes sociais do Felipe e compra o livro. Abraço, meu querido. Obrigado. Valeu. Obrigado, Zé. Abraço.